Olá, a paz do Senhor, queridos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. É um prazer grande poder estar convosco em mais uma pré-aula da lição de número 8 da editora Betel, que ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2019. Tem por tema essa lição o seguinte: lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizadas. Vamos repetir novamente. Lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizada. O textuário para esta lição está no livro de Jeremias, capítulo 29, do verso 12 e verso 13, que diz assim: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na verdade prática, temos a seguinte definição: um ambiente repleto de oração, adoração e amor fraternal muito contribui para produzir equilíbrio na vida do discípulo de Cristo. E qual que é o objetivo da lição deste próximo domingo? Revelar o que é borderline, mostrar os riscos da imprudência causada pelo borderline e ensinar como tratar o borderline. Vocês vão encontrar, queridos, nesta lição três palavras que talvez você vai passar aí e não vai perceber. Uma delas é automutilação. O que é isso? Mutilação que o indivíduo pratica em si próprio, ou seja, a autolesão. Tem também a palavra distúrbio, transtorno, aquilo que apresenta ou provoca funcionamento ou situação anormal, desarranjo, desajuste, disfunção orgânica, doença. E a palavra excludente, que é a mesma coisa que exclui, né? Então, a introdução diz assim: nesta lição estudaremos o transtorno de personalidade borderline. Assim como a bipolaridade, o borderline apresenta alterações que confundem as pessoas e os indivíduos que sofrem com essa enfermidade. Para você que está chegando agora, eu sou o seu amigo em Cristo, pastor Samuel Marques. Se você ainda não é inscrito no canal Rede EBD, se inscreva no botãozinho aí, assinar. Vai ser um prazer ter você conosco, aprendendo e também compartilhando os seus conhecimentos, indo até o comentário e fazendo o seu comentário, seja ele uma crítica construtiva ou até mesmo uma sugestão para uma melhora, uma dúvida que posteriormente nós estaremos respondendo. E eu peço que você também dê o seu joinha, deixe o seu like, que isso nos ajuda na divulgação deste canal, que tem alcançado centenas de pessoas para a glória de Deus. E também peço que você ative o seu sininho, para você sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo neste canal, que também é seu, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. E nós vamos à aula. Eu quero aqui de antemão, antes de começar, que este material em que eu vou passar agora para vocês vai estar disponível para você. Eu envio pelo seu WhatsApp, eu envio pelo seu e-mail. Basta você ir até o comentário e deixar ali o seu número de telefone, WhatsApp de preferência, mas antes coloque o seu DDD, né? Alguns irmãos me pediram,
mas não colocaram o DDD, então ficou difícil enviar, né? Eu até peguei o número de telefone, mas eu percebi que não era a mesma pessoa que estava na foto. Então eu peço que você coloque o seu DDD e o seu número de telefone. E se você quer receber por e-mail, né, eu envio também em PDF, tá bom? Para que de repente você possa estar imprimindo. Então aí você coloca o seu e-mail, tá? Vamos à aula. Borderline. Borderline é um transtorno que faz pessoas irem do céu ao inferno em horas. É uma alegria contagiante, pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos. Porque alguém, aquele provérbio, né, pisou na bola. O amor intenso vira ódio profundo porque a atitude foi interpretada como traição. O sentimento sai do controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E então bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline. A borderline é reconhecido como um dos transtornos mais lesivos. Leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, nós usamos aqui montanha-russa porque a pessoa uma hora está em alta, uma hora está em baixo. Então, quando ela está embaixo, ela está ali, deprimida, triste, não quer falar. E quando ela está lá no alto, ela está alegre, expansiva. Então, por isso que foi usado aqui montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos. O borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do tudo ou nada, o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo com médico ou terapeuta extremamente desgastantes. Muitos comportamentos do borderline lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, quando um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca. Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções. O que os psicanalistas chamam de ego imaturo. Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédio e drogas ilícitas. Mas o que é o borderline? De forma resumida, é um transtorno de personalidade. Pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado normal ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e para os outros. Enquadrar o indivíduo em uma categoria não é fácil. Cada pessoa é um universo.
com características próprias. Os transtornos de personalidade, queridos professores e professora, costumam ser divididos em 3 principais grupos ou aspectos. Segundo essa classificação, o borderline está no aspecto B, que reúne aqueles sujeitos que costumam ser chamados de complicados, difíceis, dramáticos ou imprevisíveis. Nesse grupo B estão ainda os narcisistas, os histriônicos e os antissociais. No grupo A, talvez você está aí perguntando, falou do grupo B e o grupo A, estão os esquizoides, os esquizotípicos e os paranoides, muitas vezes taxados de frios, esquisitões ou com mania de perseguição. E no grupo C estão os evitativos, os dependentes e os obsessivo-compulsivos. Não confundir essa palavra com um transtorno psiquiátrico. Também visto como medrosos ou ansiosos, frágeis ou certinhos demais, respectivamente. O termo borderline, que em inglês significa fronteiriço, teve origem na psicanálise. Esses pacientes não podiam ser classificados como neuróticos, ansiosos e exagerados, nem como psicóticos que enxergam a realidade de forma distorcida, mas estariam em um estado intermediário entre esses 2 aspectos, os neuróticos e os psicóticos. O primeiro autor americano, Aldous Stern, em 1938, ele descreveu o transtorno como tipo de hemorragia psíquica diante das frustrações. Talvez vocês perguntem, ou a classe pergunta, talvez vocês possam perguntar também, é comum? Não há uma estatística sobre a prevalência do transtorno no Brasil. Na população mundial é estimada em 2%. Embora estudos mostrem que a proporção pode chegar a quase 6%, é que boa parte dos casos deve ficar sem diagnóstico adequado. Nos ambulatórios de psiquiatria representam em torno de 20% dos pacientes. De 8 a 10% dos indivíduos com esse tipo de transtorno cometem suicídio. O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, isto é comprovado, mas os estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até mesmo morrer precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade. Vamos falar agora sobre os sintomas do borderline. As principais características também consideradas critérios de diagnóstico para o transtorno e como eles se traduzem no dia a dia de um borderline. Primeiro, esforços desesperados para evitar o abandono, real ou imaginado. Não é preciso dizer que o fim de um namoro ou casamento pode deflagrar uma crise. Mas mesmo situações corriqueiras como o atraso do terapeuta ou o cancelamento de um encontro podem ser interpretadas como sinal de rejeição. 2. Padrão de relacionamento instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização.
É o típico tudo ou nada, amo ou odeio. O outro tem que ser perfeito e se errar, passa a ser despreciado. Assim, ao desmarcar uma consulta, o melhor psiquiatra do mundo se transforma em lixo. E a mãe, que foi sempre um porto seguro, deixa de ser procurada porque não atendeu a um capricho. Só para citar alguns exemplos, também é comum o borderline ficar íntimo rapidamente de alguém, alimentar um monte de expectativas e logo depois cair em frustração. Terceiro, perturbação da identidade ou instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. A interpretação dos atos dos outros modela a imagem que o borderline constrói para si. Ele não quis. As pessoas se afastam de mim porque eu sou mau. É frequente a pessoa se sentir um estrangeiro sem lugar no mundo. E a saída pode se virar como um camaleão para tentar se adaptar a alguém ou a turma idealizada. Naquele momento, o borderline pode tropeçar, ou seja, pode trocar de crenças, valores, carreiras e até visual em curtos espaços de tempo. Como é feito o diagnóstico dessa borderline? Não existe exames de sangue ou de imagem que permitam o diagnóstico. O indivíduo deve ser avaliado por um profissional de saúde mental qualificado, que irá analisar seu histórico e sintomas. É importante saber, professor e professora, diferenciar o borderline de outras condições, como transtornos mentais, efeitos de drogas ou mesmo problemas de identidade, comum na adolescência nos pacientes mais jovens. A recomendação é que o diagnóstico só seja fechado após um ano com sintomas estáveis. Queridos, vocês estão percebendo como é de grande urgência para que esses assuntos desta lição fossem abordados por um profissional na área, porque trazem-nos questões e abrem a nossa mente para assuntos até então desconhecidos. Até nós que somos estudiosos da palavra do Senhor, isso são causas que lá no passado nós não dava muita ênfase e achávamos que tudo era por campanha, por jejum e oração, crendo que Deus faz o impossível, Ele tem todo o poder, mas existem casos que hoje, graças a Deus, Deus levantou os profissionais para nos auxiliar, para orientar o pai e a mãe, para orientar aquele que foi acometido deste mal. Então são coisas que o profissional na área, Deus o levantou ali para nos auxiliar. Claro, continuando em oração, continuando no Deus que tudo pode, e o Senhor poderá sim realizar a grande obra de curar, de sanar este mal. Tá bom? Se você, professor e professora, se o seu pastor liberar para que você traga um profissional, faça isso. Será de grande valia para a sua classe. Talvez você ou o aluno vai falar, mas então é parecido com o transtorno bipolar. Esses dois transtornos podem se sobrepor, mas não é raro que um seja confundido com o outro. Os sintomas do bipolar costumam aparecer em fases. O paciente tem um episódio de depressão grave ou de mania, que é o que? Marcado por euforia, sentimentos de grandeza e comportamentos impulsivos. Há até o chamado de estado misto, né?
mas cada episódio costuma durar algumas semanas. Já no borderline, as oscilações do humor são muito mais rápidas, como estados flutuantes. Se o bipolar pode ter alguns períodos de relativa estabilidade, no borderline as questões relativas à autoimagem e aos relacionamentos, bem as outras características, estão sempre presentes. É importante que o psiquiatra saiba distinguir os transtornos, pois os antidepressivos que ajudam a avaliar os sintomas do borderline podem deflagrar um episódio grave de mania no bipolar, de consequências desastrosas. Agora, o que eu acho assim de grande importância, mestre, professor e professora, que eu acho que é o primordial para que seja analisado entre as famílias na igreja, né? O que quais são as causas do borderline? Então é uma coisa que eu gostaria que você meditasse, você que vai pedir por e-mail ou pelo WhatsApp esse estudo, você lesse, relesse e meditasse para poder explanar mais esse tópico que eu vou passar agora para vocês. Começando. Assim como ocorre com outros transtornos de personalidade, não existe uma causa única para o borderline. Os especialistas falam mais em fatores de risco, ou seja, condições que aumentam a vulnerabilidade, mas nem sempre são determinantes para o surgimento do quadro. São eles: familiar. Primeiro, familiar. O transtorno é cerca de 5 vezes mais comum em parentes biológicos de primeiro grau de pessoas que sofrem com o transtorno. Também existe um risco familiar conhecido para abuso de substância e outras doenças mentais. Segundo, fisiológico. Certas alterações cerebrais estão associadas a falhas no controle dos impulsos e alterações de humor. Terceiro, ambiental. Isto relacionado na família. Ambiental, abuso físico ou sexual, negligência, conflitos e morte prematura de parentes próximos são comuns quando se analisa a infância de indivíduos com transtornos de personalidade. O uso de substâncias como álcool e drogas podem exacerbar os sintomas em quem já tem traços fora da média. Lesões cerebrais também podem aumentar a predisposições. Pessoal, tratamento. Se uma pessoa com transtorno bipolar está num episódio de depressão, de hipomania, que é alteração de humor, ela vai voltar ao estado normal com o tratamento adequado. Já em um transtorno de personalidade, os sintomas estão mais arraigados. A personalidade envolve não só o aspecto herdado, mas também aprendidos. Por isso a melhora é possível. Ainda que seja difícil de acreditar no início, se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade, ela é o carro-chefe do tratamento. Estão compreendendo? Então, tipos de terapia recomendadas para o tratamento de borderline. Eu estou aqui passando resumidamente, para não ocupar muito tempo, mas eu
de grande alegria no meu coração, eu envio para vocês essa apostila, deve ter 2 ou 3 folhas, se for imprimir, para você passar para a classe, tá bom? Tipos de terapia recomendadas para o tratamento do borderline. Terapia focada em transferência. É um tipo de terapia psicodinâmica, de inspiração psicanalítica, que leva em conta a existência do inconsciente. Paciente e terapeuta conversam sobre tudo, acontecimentos recentes, antigos, a infância, os sonhos. Tudo é assunto para estimular a fala e a reflexão. A automutilação é entendida como uma forma de usar o corpo para comunicar o sofrimento. Por isso, nomear os sentimentos é importante. Identificar os comportamentos destrutivos como uma forma de auto-boicote é outro objetivo. O ideal é que as sessões ocorram 2 ou 3 vezes por semana. Um modelo adaptado desse tipo de terapia é adotado em instituição de psiquiatria. Indo aqui para o auto-boicote. Embora este não seja um critério diagnóstico, é comum o borderline sabotar a si próprio. Por exemplo, ele abandona a faculdade há poucos meses de se formar. Termina um namoro que parecia ter finalmente emplacado. Abandona um tratamento que poderia dar certo. O próprio rótulo de borderline pode ser usado como um limitador. Os casos mais graves envolvem medicação pesada, pelo menos nas fases mais críticas, e os efeitos colaterais são outra razão para fugir da psiquiatria. Conclusão: fazer o paciente se engajar no tratamento é um dos maiores desafios dos profissionais que tratam o borderline. Uma vez que a culpa pelo sofrimento é atribuída aos outros, é comum o psiquiatra ou psicólogo ter de ir atrás ou pedir ajuda dos familiares para trazer o borderline de volta às consultas ou sessões. Isso quando o próprio profissional não acaba desistindo, porque o paciente falta sem avisar ou é extremamente agressivo. Queridos professores e professoras, esses são alguns tópicos que existem nesse estudo que nós preparamos, buscando algumas fontes que eu quero ter a alegria de compartilhar com vocês via e-mail ou WhatsApp. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, que a sua aula seja dinâmica, que a sua aula seja de perguntas e respostas aplausíveis para este assunto. Reforço, convide um irmão ou uma irmã ou um profissional na área. Converse com o seu pastor. Não se sinta incapacitado. Pastor, é um assunto, precisamos de uma pessoa a nível de todas as classes juntas, ou falar 10, 15 minutos nessa classe e depois ir para outra classe, para que seja tirado as dúvidas sobre este assunto. Pode ter certeza, irmãos, que todos, eu vou dizer para vocês, todos vão amar essa ideia, se você assim fizer na sua classe, estendendo para a igreja. Que Deus os abençoe. Estaremos aqui, assim querendo Deus, na próxima aula. Não deixe de compartilhar este canal Rede EBD. Não deixe de ativar o sininho. Não deixe de deixar o seu like. E não deixe de comentar. Tá bom? Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.